O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais um vinho. Jesus respondeu-lhes: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais, o livro de Esther fala da história de uma mulher bela que descobriu que o rei ia dizimar os judeus e ela foi escolhida para sua esposa e através da sua beleza e seu carisma ela conquista o rei e salva o povo. Bem, todo o Antigo Testamento deve ser lido na perspectiva do Novo. Ora, Esther seria prefiguração de quem? Do Novo. Maria. Não é Maria que deu ao nosso Salvador, que nos salvou do pecado, do inferno, da condenação? Então Maria, por isso que Maria, muitos papas defendem o título de corredentora. Até hoje a igreja não quis declarar abertamente, por causa do ecumenismo, ou porque dizem que isso pode deixar parecendo que Jesus precisava de mais alguém. Não, corredentora porque Deus quis que ela nos desse o Salvador. Ela participou da salvação, é claro, ela gerou a parte humana de Cristo. Como não? Claro que sim. Então Maria é aquela que nos salva, junto com Cristo, né? De todo o mal, o pecado, da condenação eterna das mãos de Satanás. Ela pisa na cabeça da serpente. Então Esther é a prefiguração de Maria. Tantas outras aí, Judite, a própria Arca da Aliança e assim por diante. Apocalipse tem essa mulher com 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos pés e cheia de sol, que também você pode sempre entrelaçar Maria e igreja. Maria é a personificação da igreja. Aqui você pode ver essa mulher como a igreja, mas também como Maria. Deu à luz a um filho que o dragão tentou perseguir, né? E a serpente perseguia Satanás, até aparentemente achar que tinha
vencido, mas na verdade ela foi vencida pela humildade de Deus Filho, que quis absorver a morte para vencê-la. Jesus passou por tudo, desde a gestação, parto, infância, adolescência, para ir purificando, para ir salvando, recapitulando todas as coisas em Cristo, né? 12 estrelas, pode ser os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, o povo como um todo, né? Ela é a rainha do céu e da terra. A lua debaixo dos pés é o mal vencido, Satanás. O sol é Cristo, que ilumina, ela é toda a graça. Que é heritomene, é a fala do anjo, né? Senhora, você é cheia de graça, toda graça. Não existe nada em Maria que não seja graça, poupada do pecado original. E ela, como a igreja, já falei, imagina a igreja como se fosse um útero. E aí Jesus está ali do lado, mas é o fruto, né? Está no ventre do útero. Maria é a personificação. Maria, quando você reza o rosário, terço, é como se você entrasse no útero espiritual de Maria. E ela, com o Espírito Santo, fecunda novo Cristo em nós. Novos Cristos, né? Então, sempre Maria continua na história, sempre se identificando com a igreja, a fertilidade da igreja. Porque seria muito material se não existisse Maria na igreja, né? Mas a gente sabe que junto com esse templo de pedra, existe um templo espiritual, que é o útero de Maria, que é Maria. Então, quando a gente batiza, que nasce um novo cristão, nasce espiritualmente Maria com o Espírito Santo, entenderam? Então é muito belo essa forma que Deus escolheu para nos salvar. Colocar uma mãe. E também tem isso, nós espiritualmente precisamos do Pai eterno, mas também precisamos de uma mãe, da mamãe espiritual, que nos cuida, que nos conduz. E no Evangelho nós temos as bodas de Caná. Lembra que Deus no Antigo Testamento fala do povo como uma mulher que eu adornei. E quando o povo trai, chama de prostituta. Ou seja, o Antigo Testamento prepara para um amor esponsal de Deus. Um amor de casamento. E quem é que consome o casamento? Jesus. Então Jesus é o noivo. Por isso que o primeiro sinal do Evangelho de São João, que é um evangelho mais teológico, são as bodas de Caná. É ali que São João está dizendo, o noivo chegou para casar com o povo, a igreja. O povo hoje é a igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é povo de Deus, corpo místico de Cristo. O que é um corpo místico? Corpo místico, imagina assim, todo mundo que é batizado recebe o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é como se fosse a alma do corpo de Cristo. Então nós todos estamos unidos em Cristo pelo Espírito Santo, que é a alma. Assim como a alma une o nosso corpo humano, a nossa alma humana. Quando a gente morre, a alma sai e aí se decompõe. Não é assim? Então o que mantém unido o corpo místico de Cristo é o Espírito Santo. Agora, é claro que cada um pode ser dócil ao Espírito ou dar as costas para ele. Tem gente que participa mal do corpo místico de Cristo. Não quer participar direito, né? Então nós temos que sempre corresponder à graça que nós recebemos de estar corpo de Cristo, né? De ser igreja, eclésia, a igreja, que também se confunde com Nossa Senhora. E aqui, nesse casamento, falta o vinho. Esse faltar o vinho, muitos padres da igreja interpretam, vinho é um pouco, hoje, a gente pode pensar como amor, como quando acaba o vinho, é como se acabasse a graça, fica sem graça. Bem, a nossa vida, quando nós não estamos com Deus, quando os casamentos não são
embasados na oração, acaba o vinho rápido. Está cheio de gente aí que já acabou o vinho há muitos anos. Vivendo igual irmão rabugento, né? Aqueles irmãos que ficam dando pato. Casei com essa tranqueira, agora eu aguento. Fazer o quê? Deixa esse trem aí. Melhor ficar dentro de casa do que de fora. É o pai dos meus filhos. Fazer o quê? Né? Está cheio de casamento assim. Acaba o vinho. Quem faz novas todas as coisas? O Espírito Santo. Se você não está rezando, não está participando das missas, não tem, é claro, nós não temos amor, fonte de amor dentro de nós. Nós precisamos da graça do Espírito. Por isso que é importante os casais participarem da missa, rezarem junto o terço, ler a Bíblia, pedir o Espírito Santo. E aí a sua mulher vai envelhecendo, ficando velhinha, até banguela algumas, né? E você vai olhar com o Espírito Santo e dizer: você está linda, você se consumiu por mim, minha linda, levar uma flor para ela. É isso, é o Espírito que faz isso. Se não tem o Espírito, começa já as falas, as patadas, com poucos anos de casamento. Porque não tem vinho. O vinho que dá graça, o Espírito só vem se você se rende a Ele. Se você busca na Santa Missa, nas orações diárias, na caridade. Senão acaba o vinho. E Jesus transforma a água em vinho. E aí até o mestre Sala diz, mas geralmente eles põem o vinho bom por último, primeiro, porque o ruim por último, porque o povo já está embriagado. E ele não, ele traz um vinho novo na nossa vida, em qualquer época que a gente buscar. Jesus está sempre pronto a fazer o milagre do vinho na nossa vida, na nossa família. Aquela família que está, o que tem de família cinzenta, não tem? A família cinzenta, todo mundo meio rabugento, brigado, tolerando a sogra, tolerando a nora, tolerando o cunhado, se encontra, aí senta na mesa para comer, nem conversa direito com o do lado, ou escolhe um para conversar. Eu vou lá só porque você manda, eu não gosto da sua família. E senta, depois vai para casa cinzento, sem vinho. Não tem vinho. Quem não reza é galho seco, que só serve para botar fogo depois. E não importa se você tem R$1 na conta ou $1 bilhão. Galho seco. Entendam isso. Só serve para botar fogo no final. Para mais nada. Graveto puro, que não serve para nada. Quem não tem vida de oração, quem não está enxertado. Por que Jesus é a videira que nós enxertamos? Quando nós enxertamos algo, o que vem da videira? Não é a seiva? Não é a seiva que dá vida? Então, galho que não está enxertado em Cristo é seco. Aqueles galhão. Você vai nas casas aí, tem um monte de galhão seco, né? Aí põe um brinquinho no galho seco, batonzinho, mas não passa de um galho seco. Não tem vida, nada. Não, vocês veem isso, não é possível. As pessoas santas, elas têm vida, seiva, brota. Está aí, Nossa Senhora Aparecida, que é o caminho mais seguro, curto e simples para chegar até a seiva, ao vinho novo, Cristo. Ela antecipa. Ela está falando para todo mundo: Senhor, acabou o vinho de um monte de gente de Paraúna. Mãe, eu não posso transformar água em vinho se eles não querem. Estou aguardando que um dia me peçam isso. E eu darei o vinho do Espírito, da esperança, da força, da graça, do amor, da perseverança, da fortaleza e assim por diante. Que Nossa Senhora Aparecida interceda por nós. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus